nós vamos ver isso. Abrimos nossas Bíblias já? Gálatas capítulo 6. No versículo 1, a primeira parte, Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam-no com espírito de brandura. Algumas traduções dizem, restaurem-no com espírito de mansidão. Se alguém for surpreendido em alguma falta, a Bíblia parece fazer uma distinção entre pecado e falha ou falta. Embora eu pense que essa distinção ela é bem estreita. Mas Tiago disse que se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja e estes o unjam com óleo ou azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Algumas traduções em inglês dizem, a oração da fé levantará o doente. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Preste atenção. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E depois ele diz em seguida, confessem suas falhas ou suas culpas uns aos outros. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Ok? Nós devemos confessar nossos pecados a Deus. Às vezes nós queremos compartilhar algo que está nos perturbando com alguém, que parece que ajuda a trazer um alívio, mas não existe na Bíblia nenhum mandamento para você confessar seus pecados ao pastor ou ao padre, e nem mesmo uns aos outros, para confessarmos nossas faltas. Nossos pecados nós devemos confessar a Deus. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós podemos confessar as nossas falhas uns aos outros. Muita gente tem experimentado problemas por causa dessa coisa de confessar. Em algumas igrejas, exige-se até que quando alguém peca, que confesse ao seu líder, ou ao seu discipulador, ou ao seu pastor, ou seja quem for. Okay? E isso às vezes cria muitos problemas. Existem até cultos de confissão em algumas igrejas. E isso tem causado muita ferida, muita mágoa, um monte de estrago tem sido causado por isso. Uma vez 3 pastores resolveram se reunir e decidiram que iam expurgar as suas consciências de coisas que os estavam incomodando, confessando os seus pecados um ao outro. E o primeiro pastor disse, bem, eu tenho um problema com bebida. Ninguém sabe disso, mas eu tenho um problema com bebida. E eu mantenho uma garrafa em casa o tempo todo. Eu sou um tipo de um alcoólatra em privado. Eu não bebo socialmente, mas em casa eu bebo. Eu não consigo ir para a cama à noite sem antes tomar uns goles. O segundo pastor diz, bem, meu problema é mulheres. Eu não consigo me livrar da cobiça. Eu realmente sinto uma cobiça, um desejo muito forte por mulheres. E realmente uma coisa terrível. Eu não sei o que eu vou fazer. E ele começou a dar o nome de algumas das mulheres, porque ele se sentia atraído. E o terceiro pastor diz, bem, meu problema é a fofoca, e não vejo a hora de sair daqui e contar para todo mundo. Você tem que tomar cuidado com essas coisas de confessar. Você não sabe quem é que tem o pecado da fofoca. Confessem suas faltas, suas falhas uns aos outros. Eu falhei, eu estava errado. É bom confessar, é difícil. Eu acho que essas são as 3 palavras mais difíceis de dizer. Eu estava errado, ou eu estou errado. Especialmente se estiver conversando com a sua esposa. Agora, não quero que você não quer estar errado, então é bom você confessar suas faltas. Esteja disposto a confessar quando você estiver errado. Esteja disposto a confessar quando você comete um erro. Confesse as suas faltas uns aos outros. Olha, eu fui muito apressado no meu julgamento. Eu falei quando eu deveria ter me calado. Eu estava errado quando eu disse aquilo.
Confessem suas faltas uns aos outros. Agora, diz aqui Paulo, se um irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, e isto aqui, no contexto, possivelmente se refere à heresia que estava sendo pregada naquela igreja, porque está no contexto. Alguém possivelmente tinha ido e se circuncidado, estava tentando guardar a lei para que pudesse justificar diante de Deus. E ele então é apanhado da sua falta. Ele está seguindo um ensino errado, um ensino faltoso. Mas Paulo diz assim, vocês, veja aí na segunda parte do versículo, vocês que são espirituais, corrijam-no, ou restaurem-no, com o espírito de mansidão. E guarde-se, para que você também não seja tentado. Agora, eu acho que isso pode ir além disto, não é? Do que diz respeito à restauração de um irmão ou de uma irmã. Se um irmão for apanhado de uma falta, no relacionamento errado, no relacionamento faltoso, no relacionamento pecaminoso, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa. Agora, o desejo de Deus não é condenar o pecador, mas sempre restaurar o pecador. E se eu tomo a atitude de condenar todo mundo que pratica o erro, então eu não estou tendo a atitude de Deus para com as pessoas. E infelizmente, muita gente tem esse conceito de Deus. Que ele está querendo condenar todo mundo que cometeu algum erro. Não é assim. Deus quer restaurar todo mundo que tenha feito algo errado. Haverá consequências dos seus erros. Porém, o desejo de Deus é restaurar todo aquele que tenha feito algo errado. O desejo de Deus é restaurar todo aquele que tenha se afastado dele. Todo aquele que tenha pecado. Então, se você pecou, não é o desejo de Deus destruir você. O desejo de Deus é restaurar você. É trazer você de novo a Ele. De novo a um relacionamento com Ele. E se eu vou ser um servo de Deus, andando em amor, andando no Espírito, conforme vimos na semana passada, eu devo procurar ajudar nesse processo de restauração. Não empurrar a pessoa mais para baixo. Vai dizer, bem, sabia que esse camarada aí era um problema. Sabia que ele era um falso mesmo. Mas restaurar esta pessoa no espírito de mansidão e não vir a pessoa com um espírito arrogante, como se eu fosse superior a ela. Não. Não é para vir com um espírito de julgamento e condenação e colocar a mão pesada da lei sobre a pessoa, porque a pessoa já está condenada pela lei. Não é para colocar a mão pesada da lei sobre a pessoa e dizer, olha, como é que você pode fazer isso? Cara, para usar uma linguagem popular, né? Cara, como é que você fez isso? Mas restaurar esta pessoa no espírito de mansidão, compreendendo. Espera um pouquinho, eu também posso fazer isso. Eu não sou um super crente, eu não sou um super espiritual, eu posso acabar fazendo a mesma coisa. Se não fosse pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida, eu poderia ser culpado da mesma coisa. Eu poderia estar na mesma condição, se não fosse pela graça de Deus e pelo poder do Espírito de Deus em minha vida. Portanto, devemos restaurar esta pessoa com o espírito de mansidão, considerando que eu mesmo também posso ser tentado. E Paulo diz aqui no versículo 2, leve as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Cristo levou as nossas cargas sobre si. Ele levou os nossos fardos sobre si. A Bíblia diz, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ele está disposto a carregar os nossos fardos, as nossas cargas. E agora nós também devemos estar dispostos a carregar os fardos ou as cargas uns dos outros. E assim nós cumprimos a lei de Cristo. Lembre-se que a lei se cumpre em amar o próximo como a si mesmo. Nós vimos isso na semana passada. E dentro do corpo nós precisamos ter esse tipo de sensibilidade. Da igreja, nós precisamos ter esse tipo de sensibilidade, pelo qual nós possamos ministrar efetivamente para uns aos outros quando houver uma necessidade. Quando um irmão estiver em necessidade, quando o irmão estiver caído, quando o irmão estiver ferido, nós podemos nos colocar ao lado dele e encorajá-lo, animá-lo e apoiá-lo
e ajudá-lo a levar as suas cargas. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Portanto, diz Paulo, vocês levem as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. E no versículo seguinte, Paulo conclui esta parte dizendo assim, olha, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Você não está enganando as pessoas ao seu redor. E há muitas pessoas nesta categoria que realmente pensam que elas são alguma coisa, quando elas não são nada. Todos estamos sujeitos às mesmas tentações. Você já encontrou alguma pessoa assim? Que se acha espiritualmente superior aos outros? Eu já encontrei muitos. Essas pessoas estão auto-enganadas. Elas enganam-se a si mesmas. Elas estão auto-iludidas. Se não for pela graça de Deus e pela operação do Espírito de Deus em minha vida, ai de mim. Ai de mim. Mas Paulo agora diz para você se examinar. Ele olha aí, 4. Mas prove cada um, algumas traduções dizem, mas examine cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Se você acha que Deus revelou algo especial a você, se você acha que você recebeu uma verdade de Deus tão diferente, tão nova, e você sente que você precisa compartilhar isso com o corpo de Cristo, com a igreja, e para que eles saibam que Deus revelou isso a você, faça o seguinte, faça o favor de nos deixar observar como esta verdade tem transformado a sua vida. Porque é muito fácil falar, olha, eu tenho aqui uma revelação de Deus para você. Primeiramente, a revelação de Deus tem que ser para mim. Nos faça o favor de nos deixar ver como esta verdade, que você crê que Deus lhe revelou, esta novidade que você tem, supostamente de Deus, tem transformado a sua vida. Como tem impactado positivamente a sua vida. E transformado a sua vida mais à imagem de Jesus Cristo. Como ela o tem tornado mais parecido com Jesus Cristo. Deixa-nos saber como é, deixa-nos ver como é que esta suposta revelação tem levado você a ser o melhor servo ou serva de Deus. Aí nós nos alegraremos com você e você poderá se alegrar. Aí é o que Paulo diz, você primeiro prova o seu labor, você prova o seu trabalho. Então você terá motivo de gloriar-se, mas unicamente em você mesmo e não nos outros. Porque do contrário você está se enganando a si mesmo. Então, cada homem, cada pessoa, cada mulher, prove-se a si mesmo. Então você terá realmente algo em que se gloriar. Que seja primeiro provado na sua vida, deixa-nos ver o resultado de como isto operou, de como isto trabalhou na sua vida, e depois então você pode se regozijar pelo que Deus fez por você. E ele conclui, porque cada um levará o seu próprio fardo. Preste atenção, não é para nós levarmos as cargas uns dos outros? Em algumas versões bíblicas diz assim, leve as cargas uns dos outros, depois diz, cada um levará a sua própria carga. Aqui na minha tradução usa duas palavras diferentes, porque no grego são duas palavras diferentes. O pastor César sempre o vejo aí carregando nas costas a palavra que é usada para fardo. A palavra usada para fardo do grego é a palavra que é traduzida como mochila. Se você carrega uma mochila, você está carregando fardo. Estava assistindo um documentário esse fim de semana, aproveitando que as mulheres não estavam em casa, sobre a Segunda Guerra Mundial, e como os paratroopers, americanos, paraquedistas americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, levavam fardos pesados, cargas pesadas, levavam mochilas nas costas, na frente, até os ingleses inventaram, o inglês está sempre inventando alguma coisa para dar trabalho para os outros, inventaram uma mochila que se prendia na perna, e quando eles saltavam de paraquedas, por trás das linhas de paraquedas, por trás das linhas inimigas, por trás dos alemães, sabe o que acontecia? Aquela mochila da perna saía, porque quando você pula de um avião, você desce a mais ou menos 150 milhas por hora. Então, aquela mochila não aguentava e ela saía. E quando chegava lá embaixo, várias daquelas mochilas tinham sido tiradas dos seus corpos. Inclusive os rifles também, muitas vezes, embora, as metralhadoras, eles chegavam ali, eu acho que nem uma arma. E eram presa fácil para os alemães, tinham que se esconder, até achar alguma arma, porque os alemães aqui embaixo estavam metralhando, Então, quando achavam algum soldado morto, eles iam lá e pegavam o rifle para poderem se defender. E é isso que Paulo está falando, cada um tem que levar a sua mochila. Cada um tem que levar o seu fardo,
Embora a gente deva carregar as cargas uns dos outros, é sua responsabilidade carregar o seu fardo. E você não pode impor o seu fardo a ninguém. Nós devemos carregar os dos outros, mas nós não podemos impor o nosso fardo a ninguém. Cada um é responsável por levar o seu fardo também. E há muitas pessoas que, infelizmente, fazem isso. Elas estão sempre tentando descarregar o seu fardo em cima de outra pessoa. Para que elas não tenham que carregá-lo. E você sabe, né? Aí eles começam a colocar o fardo sobre um, sobre outro, sobre outro, sobre outro, sobre outro, e depois eles vão embora e dizem, tudo bem, eu não tenho mais que carregar o fardo, porque eu já transferi para outra pessoa. Eu já julguei nas costas de alguém, e agora esta pessoa carrega o meu fardo. Tem gente que infelizmente faz isso, mas Paulo diz que não, o seu fardo, quem tem que carregar é você. Jesus lhe ajudará, e nós ajudaremos você a carregar as suas cargas, mas há fardos que são seus, e você precisa levar. Agora o versículo 6 é interessante. Paulo diz assim, olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 10:7. A Bíblia também diz assim, não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Deuteronômio 25:4. E a Bíblia também diz em 2 Timóteo 2:6 que o lavrador, o agricultor, deve ser o primeiro a participar dos frutos. E eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem me abençoado abundantemente, Ele tem me abençoado de toda maneira possível, Ele tem me abençoado fisicamente, com boa saúde, jovem, né? Ninguém me dá a idade que eu tenho, glória a Deus por isso. Boa aparência, né? Ele tem me abençoado espiritualmente, na minha caminhada, no meu relacionamento com Ele, né? Ele tem me abençoado financeiramente, né? E Ele tem me abençoado de toda maneira possível. E eu agradeço a Deus pelas suas bênçãos. Então eu nunca vou chegar para alguém e vou dizer, olha, você agora tem que compartilhar, que é o que Paulo está dizendo, com o seu mestre, o seu professor, né? Todas as coisas boas, e ter certeza de que ele seja bem cuidado. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim muito bem. Deus é bom, Ele tem me abençoado. E eu dou graça a Ele por isso. E vocês também têm me abençoado. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Neste aniversário, gente, o que eu ganhei de presente, de camisas, eu não consegui nem usar nenhuma até agora. As pessoas normalmente pensam que eu sou menor do que eu realmente sou, né? Aí eu tenho que ser correndo atrás das lojas para trocar as roupas. E eu mandei lavar as camisas, deixá-las bonitinhas para poder estrear hoje. E ontem esqueci totalmente de buscá-las. Então, aguardem. Eu quero lhe dizer uma coisa, as recompensas do ministério são fantásticas. Eu estou sempre recebendo mensagens de pessoas cujas vidas têm sido abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E que bênção é para mim, sabe, quando pessoas compartilham o que Deus está fazendo em suas vidas, através da palavra e através do ensino da palavra. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz assim, olha, faça participante, no grego é uma palavra só, significa comunicar. Ou ele quer dizer literalmente aqui, comunicar em todas as boas coisas. Neste contexto se refere a finanças, comida e coisas dessa natureza. Mas existe também a comunicação verbal. Por exemplo, as mensagens que eu recebo, cartões que eu recebo, e-mails, textos do meu telefone, mensagens lá no Messenger, né? E quantas vezes ali veio uma nota de obrigado. E como isso é recompensador. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. Saber que vidas estão sendo transformadas através da pregação e do ensino do Evangelho. Agora, tem dias que você não está bem, né? E você passa às vezes por uma luta, alguma coisa, e aí você vai abrir o seu e-mail, vai abrir o seu Messenger, e é tão refrescante, traz um refrigério, né? Quando você abre uma mensagem dessas e lê lá alguém te agradecendo, porque a palavra de Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Glória a Deus por isso. E Paulo agora ele diz aqui nos versículos 7 e 8, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gente, deixa eu falar uma coisa para você.
todos os dias você está semeando no terreno fértil da sua mente. Ok? Todos os dias. E todos nós podemos estar semeando para a carne. É difícil, nesta época que nós vivemos, não semear para a carne. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil. Tem tantas revistas sendo publicadas, tantos websites e coisas parecidas, cujo propósito é alimentar a carne, excitar os desejos da carne, incitar e inflamar a carne. Tantos filmes e tantos programas na TV e na internet, todos designados para semear para a carne, para deixar a carne excitada. Não se engane. Não se engane. Se você assiste estes filmes, se você olha para essas revistas, se você alimenta a sua carne, você vai colher da carne a corrupção. É o que está escrito na palavra de Deus. Você vai colher da carne a corrupção. Não se engane. Você não pode alimentar a carne e colher do Espírito. É impossível. E muitos de vocês estão tendo problemas com a carne, simplesmente porque vocês estão semeando para a carne. A porta do olho é uma porta importante para chegar à nossa alma. O que nós vemos penetra na nossa alma. E você é afetado pelo que você vê. E é uma coisa horrível plantar lixo no computador. E há muita gente que tem esse problema. Está semeando para a carne. Eu quase todos os dias recebo e-mails. Graças a Deus que o meu e-mail, de e-mail, normalmente ele faz uma filtragem. Mas às vezes eu vou lá no junk mail para ver se tem algum e-mail de algum amigo, de alguma pessoa que passou. Às vezes passa, vai lá para lá também. Mas quando eu abro, tem vários e-mails de mulheres dizendo assim: para de me mandar essas suas fotos. Aí você fala, né, mas eu não estou mandando foto para ninguém. Eu nunca abro, porque eu sei que se eu abrir, eu vou ver o que eu não devo, o que eu não preciso. Porque é uma maneira que vários desses websites encontram de chamar a sua atenção. Para de me mandar essas fotos. Para de isso, para daquilo, para de me ameaçar. Você vai abrir para ver o que é. Entendeu? Você está semeando para a carne. Muitas pessoas, como eu disse, estão passando por esse problema. Né? Porque aquilo que nós vemos é o que alimenta a nossa alma. A Bíblia diz que os olhos são a janela do corpo. Aquilo que eu vejo vai entrar na minha alma e vai marcar. Então é uma coisa horrível quando você semeia para a carne. Você está semeando. Agora, ou você semeia para a carne, ou você semeia para o Espírito. E o que você semeia é o que você vai colher. Isso é natural, isso é a vida. Se você planta feijões, você vai colher feijões. Se você planta maçãs, você vai colher maçãs. Agora, não se deixe enganar nessa questão. Agora, a coisa bonita é que nós podemos semear para o Espírito. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. E quando nós semeamos para o Espírito, então nós vamos colher do Espírito a vida eterna, diz a palavra. Então o que eu estou plantando dentro de mim é tão vital, porque o que eu estou plantando é o que vai sair de dentro de mim. O que vai para dentro é o que virá para fora. Lembra-se quando os fariseus disseram a Jesus: por que você e seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque para eles era algo ritual.
Nós estamos falando aqui, né, todas as semanas de rituais, de lei. Eles tinham que lavar as mãos antes de comer, porque, senão, do contrário, eles achavam que eles seriam, de alguma maneira, eles não estavam pensando em coisas físicas, como nós quando lavamos as mãos, mas no aspecto espiritual, porque eles achavam que podiam se contaminar. E Jesus falou assim, olha, não é o que entra pela boca que contamina, mas sim o que vem do coração. Porque este é o problema. Agora, o que é que você está colocando para dentro do seu coração? O que é que você está alimentando na sua mente, no seu coração e na sua alma? O que eu ponho lá dentro é o que sai. E se eu estou plantando na carne, eu vou colher da carne. É como eu disse, é uma lei natural, uma lei que Deus estabeleceu. Ela é verdade do mundo físico e ela também é verdade do mundo espiritual. Se eu estou plantando para o meu espírito, o que sairá, sairá do espírito. Agora, é importante que nós façamos mais semeadura do Espírito. Okay? Deus nos ajude. Nós vivemos em dias terríveis, em muitos sentidos. E nós hoje temos todas essas conveniências modernas, né? Todas designadas para nos levar um pouco mais longe do Senhor. Billy Graham disse alguma coisa mais ou menos assim. Quando você está disposto a se afastar de Deus, o diabo já estará lá com o veículo preparado para te levar para bem longe. É verdade. É verdade. Mas a gente vai lá, né? E eu, por exemplo, gosto de assistir filmes na televisão, eu não estou condenando essas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Temos que tomar cuidado com o que a gente está assistindo, porque aquilo é o que está alimentando a minha alma. E aquilo é o que eu estou semeando. Estou semeando para a carne, estou semeando para o espírito. Não se engane, diz a Bíblia, não se deixe enganar. O que o homem semear também é o que ele colherá. Isso é uma lei inexorável, não adianta você querer fugir dela. Agora, quando você semeia para o Espírito, você quer colher rapidamente. Você quer uma colheita rápida. Quando nós semeamos para a carne, nós queremos que Deus segure o crescimento, para que a carne não cresça, né? Oh, Deus, não deixe isso aí crescer dentro de mim. Deus me libera. Mas quando nós decidimos que queremos semear do Espírito, nós queremos resultados imediatos. Né? A gente chega para Deus e fala assim, Senhor, eu orei sobre isto 5 minutos atrás. Quando é que tu vais fazer alguma coisa? Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o lavrador, o agricultor, ele coloca a semente na terra e espera pacientemente. Assim também é na vida espiritual. É na vida espiritual. E às vezes a gente tende a desanimar. Por isso Paulo diz agora, olha aqui, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A tradução diz assim, se não desanimarmos. Porque você semeia e parece que você nunca colhe. Aí você tende a desanimar. Mas Paulo diz, não se canse de fazer o bem, não desista. Não fique desencorajado, está difícil. Não se desanime, peça graça ao Senhor. Peça a Ele a força do seu poder. Seja paciente no tempo certo. Olha aqui ele diz, a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. E se desanimarmos? Então provavelmente não colheremos. Estes dias estava falando com minha cunhada lá do Brasil, e ela diz, ela e meu irmão, falando simultaneamente comigo, ali pelo WhatsApp, e eles dizendo que há muito tempo não chove. E meu irmão gosta de plantar algumas coisas lá na casa do meu pai, e tem um quintal grande, e ele estava reclamando que as coisas não crescem. Eu falei, olha, mas existem meios de você... Existem certos vegetais que não precisam de tanta água, que está vendo o racionamento de água lá. Eu falei, aqui na Califórnia também tem racionamento. Você só pode ligar agora o sprinkler, né, 3 vezes por semana. Pelo menos em Fontana é assim. Mas existem certas plantas que não precisam de tanta água. E eu fiquei lá, orientando, né, tal. Mas, se você pensa assim, bom, não vai chover, não vai acontecer nada, eu vou parar de semear e vai embora, você não vai colher. Nós temos que ter paciência e esperar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus, na estação de vida, no seu tempo, como diz Paulo, nós vamos colher. Amém?
você vai colher. E por isso Paulo diz assim no versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bons, que essa seja a regra da nossa vida, né? Vamos fazer bem a todas as pessoas, especialmente aqueles que são da família da fé. Como eu já disse aqui várias vezes, nossa igreja é conhecida aí fora por fazer o bem. E esta semana mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que eu nem conheço lá do Brasil, ficou sabendo que a nossa igreja aqui ajuda as pessoas, se nós poderíamos ajudar um casal recém-chegado. Eu perguntei, onde eles estão? Eu falei, estão em San Diego. Eu falei, bom, San Diego está bem longe para nós. É quase impossível, né? Seria mais ou menos quase do Rio a São Paulo. Mais da metade do caminho de distância. Então eu disse assim para essa pessoa, nós não temos como ajudar, nós temos uma congregação ao norte de São Diego, mas mesmo assim está uma hora e meia de lá. Porém, eu conheço alguém que talvez possa ajudar. E coloquei essa moça que estava me escrevendo em favor do casal em contato com um pastor de uma igreja lá. Falei, talvez eles possam ajudá-los. O que a gente puder fazer, a gente faz, mas a gente não tem como ir lá em San Diego, né? Mas esta é a regra, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que isso significa? Significa que eu não posso tirar a comida da minha esposa e dos meus filhos para dar para outros. Isso não é certo. Eu não posso dar o que eu não tenho, eu só posso dar o que eu tenho. E Deus não exige que eu dê o que eu não tenho. Nós já pregamos sobre isso aqui em outra ocasião. Nós não temos que dar aquilo que nós não temos. Deus sabe os seus limites. E Ele quer que você ajude dentro dos seus limites. Dentro do que você pode fazer, faça para abençoar a vida de alguém. E agora Paulo escreve uma nota pessoal. Ele diz aqui no versículo 11 o seguinte, vejam com que letras grandes lhes escrevi de meu próprio punho. A maioria das cartas de Paulo eram ditadas. Porque era o costume naqueles dias. Eles tinham um estenógrafo, né? Um secretário. Naqueles dias era chamado amanuense. Palavra bonita, lembra de Manaus, né? Amanuense. Cuidado para não mandar esse nome para o seu filho, né? E eles tinham amanuense a quem eles ditavam a carta, e essa pessoa escrevia a carta para o autor. E a maioria das cartas de Paulo foram ditadas. Se você ler a carta com atenção, no final, Paulo diz assim, eu e Silvano, que escreveu, que redigiu. Eu ditei e ele redigiu. Eu e fulano. Eu falei e ele escreveu. Porém, esta carta aos Gálatas, pensa-se que Paulo escreveu de próprio punho. Não é? E as letras grandes que ele menciona aqui, olha, veja com que letras grandes ele escreveu. Provavelmente isso se refere ao tamanho das letras, porque Paulo, conforme nós já vimos, tinha um problema na vista. Então pode ser que ele escreveu com letras grandes para que ele mesmo pudesse ler o que ele estava escrevendo. Ou então é possível que ele estivesse referindo ao tamanho da carta, carta longa. Não é? Para uma carta que ele mesmo tivesse escrito, seria uma carta longa. Se fosse ditada, não tanto, mas para ele mesmo escrever, seria uma carta longa. Então ele veja com que letras grandes ele escrevia de próprio punho. Pode ser, como eu te falei, uma dica, uma indicação daquele problema que ele tinha, que ele chamava de espinho na carne, que seria essa doença dos olhos. E aí ele diz assim, olha, todos os que querem ostentar-se na carne, esse os constrange a se circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo assim, esse é pessoal que quer obrigar você a seguir regras, que quer obrigar você a seguir lei, que quer que você faça isso e faça aquilo, uma lei de, né, uma lista do pode, outra lista do não pode. Esse pessoal, na verdade, o que eles querem é evitar ser perseguidos por causa da cruz de Jesus Cristo. Porque a religião é agradável. A religião agrada a todos. Agora, a cruz de Cristo é um escândalo. A cruz de Cristo é um escândalo. A religião não, mas a cruz de Cristo é um escândalo. Se você é um verdadeiro cristão e você está vivendo a vida em Cristo, como diz Paulo lá antes, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, na verdade, você atrairá perseguição. Paulo diz em outro lugar assim, a Timóteo, todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Então, de vez em quando, é bom se avaliar a si mesmo, dizendo, eu estou sofrendo algum tipo de perseguição?
Tem alguém me criticando porque sou crente? Tem alguém zombando de mim? Tem alguém até me perseguindo mesmo, fisicamente? Se não tem ninguém, é bom você dar uma olhada para dentro de você mesmo e reavaliar o seu relacionamento com Deus. E Paulo diz, olha, esse pessoal, na verdade, está indo com a multidão. Eles não querem sofrer a perseguição por causa da cruz de Cristo. Então eles vão e pregam a justiça através da lei. Que é muito mais fácil você ter uma lista do que pode e do que não pode, do que você seguir a Cristo. Do que você realmente se submeter ao Espírito e deixar que o Espírito guie a sua vida. E ele diz, por quê? Aí no versículo 12, porque todos que querem ostentar-se, eles não querem ser perseguidos, no versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. Antes querem que vocês circuncidem para se gloriarem na carne de vocês. Ou seja, eles não conseguem guardar a lei, mas eles querem que você seja circuncidado, que você guarde a lei, para que eles possam se gloriar na sua conquista, nos seus convertidos. Bom, eu já li uma revista, eu não vou dizer aqui qual é a igreja, mas na verdade essa igreja é muito problemática. Eu já falei aqui em outras ocasiões sobre ela tem características de seita. E de vez em quando algum pastor batista passa para esta igreja, sabe o que eles fazem? Eles colocam lá na revista, o pastor descobriu a verdade. Quer dizer, então antes ele estava nas trevas, somente quando ele vai para aquela igreja específica é que ele conheceu a verdade. E às vezes é um pastor batista, às vezes é um pastor presbiteriano. O pastor presbiteriano agora descobre a verdade. Às vezes é o pastor da Assembleia de Deus, coitado, ministrou há 30 anos. E aí ele vai para aquela igreja, agora ele descobriu a verdade. E é isso que eles estavam fazendo. Agora que vocês estão aí tentando guardar as leis que nós estamos impondo sobre vocês, agora vocês descobriram a verdade. Como se a verdade estivesse no conjunto de regras e não em Jesus Cristo, que diz, eu sou a verdade. Mas é o que eles querem, eles gostam de fazer isso, eles gostam de se alegrar nas suas conquistas, conquistamos mais uma alma, tiramos mais um lá da igreja batista. Eu me lembro de uma pessoa aqui, o Elias conhece bem, não vou referir o nome, uma pessoa que foi sendo seduzida, por testemunhas de Jeová, e foi sendo elevada, até abandonar a fé em Cristo. O testemunho de Jeová eu posso falar porque é uma seita declarada, não é? Gente, cuidado com quem você está ouvindo. Aquilo que eu falei, você jamais vai acreditar no que as testemunhas de Jeová acreditam, você jamais vai acreditar no que os mormons acreditam, se você ler só a Bíblia e não ler a literatura deles. Você jamais vai ser levado a acreditar nas coisas que eles acreditam, se você ler a Bíblia. Agora, se você começa a ler a literatura das seitas, você possivelmente correrá o risco de ser enganado e levado. Leia a Bíblia, fique com a palavra de Deus. E Paulo agora ele diz assim, olha, eu ganhei vocês para Cristo, mas, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me. Eu não quero me gloriar em vocês. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deus não permita que eu me ufane, que eu me glorie, exceto na morte de Cristo, exceto na cruz de Cristo, que eu jamais me glorie de qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo, que eu jamais me glorie na obra que Deus tenha feito através de mim, ou em qualquer coisa que eu tenha, ou em qualquer coisa que eu tenha feito, mas que a nossa glória seja na obra de Deus, por nós, na cruz de Jesus Cristo. Que a minha glória seja na obra de Deus, por mim, na cruz de Jesus Cristo. Pela qual, diz Paulo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, eu estou morto para o mundo, mas vivo para Deus através de Jesus. Amém? Pois sem Cristo, olha aí no versículo 15, pois em Cristo, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A circuncisão e a lei, o guardar a lei, não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento não está baseado em lei, na lista do que pode e do que não pode, ou na circuncisão, ou qualquer obra humana. O que é importante é que eu sou uma nova criatura em Cristo. Portanto, diz Paulo, de agora em diante, olha aí, versículos 16 e 17,
a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O autor aos Hebreus diz assim, olha, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Mas Paulo disse, eu resisti. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que ele estava falando? Das cicatrizes que ele tinha por ter sido perseguido por amor a Cristo. Quantos de vocês aqui têm uma cicatriz por amor a Jesus? Creio que ninguém. Mas Paulo diz, olha, eu fui perseguido. Em outro lugar ele diz, olha, eu fui açoitado várias vezes. Eu fui jogado na prisão. Eu fui lançado ao escárnio. As pessoas bateram em mim, as pessoas me perseguiram. As pessoas quase me mataram. Por isso ele pode dizer com propriedade, eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus. Você traz as marcas do Senhor Jesus na sua vida? Você talvez não tenha marcas físicas. Você traz as marcas de Jesus? As pessoas reconhecem Jesus em você? As pessoas veem Jesus na sua vida? E Paulo termina dizendo assim, olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o seu Espírito. Amém. Creia na sua cabeça. Pai, nós te agradecemos agora pela palavra de Deus. E esta oportunidade, esta noite, de estudar novamente. Que nós podemos semear para o Espírito. Pois, Senhor, nós queremos colher do Espírito. Deus, nós queremos andar no Espírito. Nós queremos ser guiados pelo Espírito. Nós queremos viver no Espírito. Nós queremos ser controlados pelo Espírito. Nós queremos o fruto do Espírito. Queremos que ele seja evidenciado em nossas vidas. Nós apresentamos nossos corpos como um templo que o teu Espírito Santo possa habitar. Enquanto você permanece com sua cabeça curvada, seus olhos fechados, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você não fez isso, meu desafio é para que você entregue a sua vida a Ele agora. E se há alguém que quer fazer isso agora, onde você está, levante a sua mão apenas como um sinal de você, se eu quero me comprometer com Jesus, quero me entregar a Ele, quero andar com Ele. E a mesma pergunta da semana passada também eu faço àqueles que já são cristãos. Você está andando no Espírito? Lembre-se que Paulo disse, a gente viu isso na semana passada, andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Você está semeando para a carne? Ou você está semeando para o Espírito? A decisão é sua. E a minha oração é para que nesta noite você tome a decisão de semear para o Espírito. Não se engane, semear para a carne vai trazer corrupção. Não ache que, Deus é bonzinho. Não, foi Ele que estabeleceu esse princípio. Se você está semeando para a carne, você vai colher para a carne. E você vai colher da carne a corrupção. Mas se você semear para o Espírito, você vai colher do Espírito a vida eterna. Amém? Toma essa decisão hoje, de andar no Espírito, de se deixar guiar pelo Espírito, de se deixar liderar pelo Espírito Santo, e semeie para o Espírito. Não semeie para a carne, as consequências serão terríveis, as consequências serão lamentáveis, você vai se arrepender amargamente, mas semeie para o Espírito, e você vai colher dele a vida eterna. Você vai estar no centro da vontade de Deus, e você vai agradar a Deus, e Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Tão somente se você andar no Espírito. Deus te abençoe. Deus enche os nossos corações com o seu Espírito, e que nós possamos andar no Espírito. Semeie no Espírito, que você vai colher do Espírito vida abundante, através de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.